Você está assistindo a esse vídeo agora, confortável, com o celular ou computador na mão. E em algum momento da sua vida, ou da vida dos seus pais ou avós, alguém da sua família provavelmente se sentou numa poltrona azul e branca, apertou o cinto, olhou pela janela de um avião e sentiu o Brasil inteiro parecer pequeno lá embaixo. Esse avião tinha um nome. Esse nome era VASP. E hoje eu vou te contar uma história que vai te deixar com a boca aberta. Uma história de ambição, de grandeza, de traição, de corrupção e de uma queda tão brutal que até hoje, mais de 2 décadas depois, ainda existem aviões enferrujados num canto esquecido de aeroporto, como fantasmas de um passado que o Brasil deveria ter protegido, e não protegeu. Fica até o final, porque a parte mais chocante dessa história não é o fim, é tudo o que aconteceu antes dele, e que ninguém te contou direito. Era novembro de 1933. O Brasil ainda cheirava a café. Getúlio Vargas acabava de chegar ao poder. A maioria dos brasileiros nunca tinha visto um avião de perto, quanto mais pensado em subir em um. Voar era coisa de maluco, de rico, de aventureiro. E foi exatamente nesse Brasil que um grupo de 72 empresários paulistas se reuniu e tomou uma decisão que mudaria a história do país. 72, você leu certo. Não foi uma grande corporação, não foi o governo. Foram 72 homens comuns, comerciantes, fazendeiros, industriais, que acreditaram que São Paulo precisava de asas, que o Brasil precisava de asas. Entre eles havia um nome especial, um nome que carregava um peso histórico imenso. O sobrinho de Santos Dumont, o pai da aviação mundial. Como se o próprio destino estivesse sussurrando que aquele negócio tinha tudo para dar certo. No dia 4 de novembro de 1933, nascia oficialmente a Aviação Aérea São Paulo, a VASP. 8 dias depois, já havia voos regulares. Pensa nisso. Enquanto hoje em dia leva meses para abrir uma empresa, licenciar, regulamentar, eles colocaram aviões no ar em menos de 1 semana e meia. As primeiras aeronaves eram modestas, bimotores britânicos monospar com capacidade para apenas 3 passageiros. 3. E mesmo assim, as rotas iniciais conectavam São Paulo a São Carlos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Uberaba. Cidades do interior que antes da VASP poderiam estar a dias de distância por estrada de terra. O aeroporto que a VASP escolheu como base era no Campo de Marte, em São Paulo. E sabe o que aconteceu? O local virou atração turística. O dono de uma fazenda próxima abriu uma estrada de terra dentro da sua propriedade e começou a cobrar das pessoas que queriam se aproximar para ver os aviões. Para a maioria dos brasileiros daquela época, um avião era tão surreal quanto uma nave espacial seria hoje. Mas nem tudo eram flores. Ainda em 1934, a empresa operava no prejuízo. O sonho era grande, mas o bolso dos 72 fundadores tinha limite. O alagamento da base no Campo de Marte foi um golpe duro, e em 1935, com apenas 2 anos de existência, a VASP precisou fazer o que muitas empresas brasileiras precisaram fazer ao longo da história: pedir ajuda ao governo. O estado de São Paulo comprou mais de 90% das ações da companhia. A VASP virava uma empresa estatal. Naquele momento, muita gente pensou que era o fim, que uma empresa nascida da iniciativa privada, engolida pelo Estado, viraria mais uma estatal lenta, burocrática, destinada à mediocridade. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante as décadas seguintes, algo extraordinário aconteceu. A VASP não apenas sobreviveu, ela floresceu. Com o apoio do governo paulista e a energia de uma São Paulo que crescia como nenhuma outra cidade do mundo, a companhia foi se expandindo. Novas rotas, novas aeronaves, novos destinos. Cada aeroporto novo que abria no Brasil, a VASP queria estar lá. E ela estava. Para entender o tamanho da VASP no auge, você precisa parar e imaginar o Brasil dos anos 70 e 80.
Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia videochamada. Se você precisava ir de São Paulo ao Rio, ou a Brasília, ou a Porto Alegre, você tinha basicamente duas opções. Um ônibus que levava horas e horas numa rodovia muitas vezes precária, ou um avião. E quando você pensava em avião, você pensava em VASP. A empresa tornou-se sinônimo de modernidade, de progresso, de um Brasil que estava se descobrindo, se conectando, se unificando. As rotas da VASP não conectavam apenas capitais. Elas conectavam pessoas, famílias que estavam separadas por distâncias continentais, negócios que precisavam ser fechados presencialmente, brasileiros que pela primeira vez na vida tinham a possibilidade real de conhecer o próprio país. Nos anos 70, a VASP junto com Varig e Transbrasil formavam o chamado Trio de Ouro da aviação nacional. Três gigantes dividindo os céus brasileiros. E a VASP estava bem no meio desse trio, com a maior identidade paulista, o maior orgulho regional e uma operação que crescia a cada ano. Em 1980, um passo ambicioso: a compra de aviões Airbus A300, aeronaves de largo corpo, bimotor, que representavam a tecnologia de ponta da aviação comercial da época. Não eram aviões quaisquer. Era o símbolo de que a VASP havia chegado a um novo patamar, de que ela competia de igual para igual com as grandes companhias do mundo. Às vésperas da sua privatização, em 1990, a VASP tinha 32 aeronaves em operação, cerca de 7.300 funcionários diretos, uma participação de 31% do mercado aéreo nacional, quase um terço de todos os voos do Brasil. Era a segunda maior companhia aérea do país. Pensa nessa fotografia. Uma empresa que começou com 3 passageiros por avião, agora dominava um terço dos céus brasileiros. Que começou com 72 homens apostando seu próprio dinheiro, agora empregava mais de 7.000 pessoas. Que começou em 2 aviõezinhos britânicos, agora operava jatos de última geração. A VASP era uma história de sucesso. Era o orgulho de São Paulo. Era o orgulho do Brasil. E então veio 1990. Era o governo Fernando Collor de Mello. O Brasil vivia a febre das privatizações. A lógica era simples e sedutora: tirar as empresas das mãos do Estado, colocar na mão de empresários competentes e deixar o mercado trabalhar. Em teoria, soava bem. Em prática, dependia de quem estava fazendo os leilões. E por quê? No dia 1º de outubro de 1990, a VASP foi a leilão. E aqui começa uma história que parece roteiro de filme policial. O vencedor do leilão foi o consórcio Voe Canhedo, liderado pelo empresário Wagner Canhedo. O preço pago, $44 milhões, o equivalente para uma empresa daquele tamanho a uma barganha histórica. Canhedo, um empresário que havia enriquecido com a construção de Brasília e com empresas de transporte público, chegou à aviação como um outsider. Mas havia algo mais nessa história. Bastidores sombrios. Investigações que vieram depois revelaram que Paulo César Farias, o PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor e personagem central no escândalo que levaria ao impeachment do presidente, havia trabalhado ativamente nos bastidores para garantir a vitória de Canhedo no leilão. A presença de PC Farias nessa negociação foi tão ostensiva que chegou a surgir a especulação de que o próprio Collor poderia ser sócio oculto do negócio. Uma CPI foi aberta. As investigações ficaram inconclusas, mas o cheiro ficou no ar. A VASP havia sido vendida. E quem a comprou não era apenas um empresário. Era um personagem de um Brasil que misturava negócios e política de um jeito que raramente terminava bem para o povo. No começo, havia esperança. Canhedo prometia modernização, expansão internacional, novos rumos. E de fato, nos anos seguintes, a VASP conseguiu autorização para operar rotas internacionais, algo que a companhia havia sonhado por décadas. Era como se uma nova fase estivesse começando. Mas por baixo dessa fachada brilhante, o alicerce estava podre. O que Canhedo encontrou quando assumiu a VASP não era uma empresa perfeita. Era uma estatal,
com toda a ineficiência que esse modelo carregava. Folha de pagamento inchada, processos lentos, cultura avessa a mudanças. Reformar isso demandaria visão de longo prazo, paciência e investimento inteligente. Canedo optou por outro caminho. Em vez de construir bases sólidas, a empresa foi expandindo além da sua capacidade. Rotas internacionais foram abertas de forma agressiva e muitas vezes sem o planejamento financeiro necessário para sustentá-las. A gestão, que deveria modernizar a companhia, na verdade, começou a sugar os seus recursos. E o Brasil dos anos 90 não estava sendo gentil com nenhuma empresa. O país passou por crises econômicas sucessivas, hiperinflação herdada dos anos anteriores, o Plano Real, que reorganizou a economia, mas também mudou as regras do jogo de forma drástica. O custo dos combustíveis oscilava de forma imprevisível. A tarifa que fazia sentido hoje podia ser insuficiente amanhã. Mas enquanto outras empresas adaptavam, a VASP acumulava dívidas. Cada vez mais dívidas. Com fornecedores, com funcionários, com o governo, com o INSS, com credores internacionais. A empresa que antes era símbolo de solidez, começou a virar sinônimo de calote. E aí veio um sinal que não podia ser ignorado. Aviões da VASP começaram a ser apreendidos no exterior por falta de pagamento de leasing. Pensa nisso. Você está em Londres, em Buenos Aires, em Nova York. E o avião que deveria te trazer de volta ao Brasil está sendo detido por credores. Passageiros desamparados. Tripulações sem saber o que fazer. A humilhação estampada nos jornais do mundo inteiro. Dentro do Brasil, a situação não era melhor. Funcionários começaram a ter salários atrasados. A manutenção das aeronaves, que exigia investimentos constantes, foi sendo adiada, cortada, negligenciada. E quando você negligencia a manutenção de avião, o resultado não é apenas prejuízo financeiro, é risco de vida. Em 2004, o cenário chegou ao limite. Vários aviões foram impedidos de voar pela Autoridade de Aviação Civil por causa de irregularidades técnicas. Paralisa aviões, paralisa a empresa. Os funcionários, sem receber, entraram em greve. Os passageiros sem voos foram para a concorrência e não voltaram mais. A Gol, fundada em 2001 com um modelo de baixo custo revolucionário, e a TAM, que havia se reinventado, estavam devorando o mercado que a VASP estava abandonando. A participação de mercado da VASP, que chegou a 31%, caiu para menos de 1%. Em 15 anos, uma empresa que dominava o céu brasileiro havia se tornado irrelevante. Em 2005, o antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, cassou a autorização de operação da VASP. O avião parou. Para sempre. Não foi uma falência anunciada num discurso corporativo elegante. Não foi uma transição suave, com passageiros sendo redirecionados para outras companhias de forma organizada. Foi uma interrupção abrupta, caótica, dolorosa. Funcionários que chegaram para trabalhar e encontraram os portões fechados. Passageiros com passagens compradas para voos que nunca iam acontecer. Uma empresa que tinha sido um dia o símbolo do Brasil que voava, e agora era apenas mais uma página triste de um país que não soube proteger o que construiu. Os números finais eram devastadores. A dívida total da VASP estava estimada entre 3,2 bilhões e 5 bilhões de reais. O equivalente a mais de 2 anos do faturamento inteiro da empresa. Eram dívidas com o governo, com o INSS, com credores privados, com ex-funcionários. Uma montanha de obrigações que nenhuma recuperação judicial seria capaz de escalar. Foram abertas cerca de 15 mil ações trabalhistas na Justiça. 15 mil. 15 mil famílias que estavam aguardando na fila para receber o que lhes era devido. Salários atrasados, verbas rescisórias, benefícios não pagos. Em 17 de julho de 2008,
a falência da VASP foi oficialmente decretada. E então veio uma das cenas mais simbólicas e perturbadoras de toda essa história. As aeronaves da VASP ficaram espalhadas pelos aeroportos brasileiros, principalmente em Congonhas e Guarulhos, apodrecendo ao relento. Aviões históricos, alguns deles únicos, simplesmente abandonados nas pistas e nos pátios. A lenta justiça brasileira, cheia de recursos e disputas, impedia que essas aeronaves fossem vendidas ou aproveitadas. Eram fantasmas de ferro e alumínio. Eram tudo o que sobrou de um sonho. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que incomoda, porque a resposta não é simples. A VASP morreu porque o mercado era difícil? Porque a concorrência era pesada? Porque o Brasil dos anos 90 era economicamente turbulento? Sim, tudo isso é verdade, mas não é a resposta completa. A verdade mais profunda é que a VASP morreu porque as pessoas que deveriam cuidar dela não cuidaram. E porque o sistema que deveria fiscalizá-la olhou para o outro lado por tempo demais. O próprio Senado brasileiro, em análise sobre o caso, foi direto. O Grupo Canhedo praticou toda a sorte de desmandos na gestão da VASP. E a companhia só foi finalmente impedida de operar quando já tinha menos de 1% do mercado. Havia bem mais tempo a VASP teria sido impedida de atuar, não fosse a leniência de autoridades e credores. Leniência. Essa palavra diz tudo. Enquanto a empresa afundava, enquanto funcionários não recebiam, enquanto aviões eram apreendidos, enquanto passageiros corriam riscos, as autoridades eram lenientes. Os credores eram lenientes. O sistema era leniente. Por quê? Porque o entrelaçamento entre política e negócios no Brasil cria um labirinto onde ninguém quer ser o primeiro a puxar o fio. Ninguém quer ser o herói ou o vilão. Então todo mundo espera. E enquanto esperam, o buraco fica maior. Wagner Canhedo, anos depois do fim da VASP, chegou a ser preso em 2013 por sonegação fiscal. Uma dívida de 1,2 milhão de reais que precisou ser paga para que ele fosse solto. A Fazenda Piratininga, com seus 135 mil hectares, avaliados em 615 milhões de reais, foi disputada na justiça por anos, com os próprios ex-funcionários da VASP tentando leilão dos bens para receber o que lhes era devido. A história da VASP não é apenas a história de uma companhia aérea. É a história de um Brasil que ainda não aprendeu a separar interesse público de interesse privado. Que ainda não aprendeu a proteger seus trabalhadores quando os poderosos falham. Que ainda não aprendeu que grandeza sem responsabilidade é apenas um castelo de cartas. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa. Porque no meio de tanta tragédia, no meio de tanta corrupção e incompetência, é fácil esquecer o que a VASP realmente foi por décadas. Ela foi a empresa que conectou o Brasil em um tempo em que o Brasil mal se conhecia. Ela foi a empresa que levou o homem do interior de São Paulo pela primeira vez a Brasília. Que levou a família nordestina a ver o filho formado no Sul. Que levou o empresário paulistano a fechar negócios no norte do país. Ela foi a empresa que formou gerações de pilotos, mecânicos, comissários, atendentes, engenheiros. Profissionais que carregam até hoje, no currículo e no coração, a marca azul e branca da VASP. Quantas histórias de amor começaram num voo da VASP? Quantos negócios que viraram empresas enormes foram fechados a 10 mil pés de altitude, numa poltrona azul, com um cafezinho servido por um comissário de sorriso largo? A VASP foi grande, genuinamente grande. E esse tamanho não pode ser apagado pela forma como ela terminou. O que aconteceu no final não é quem a VASP foi. É o que foi feito com ela. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez porque você voou pela VASP. Talvez porque seus pais voaram. Talvez porque você trabalha com negócios e sente aquele arrepio de reconhecimento quando vê os erros que foram cometidos. Então deixa eu te dizer o que eu acho que a história da VASP ensina a todos nós. Primeiro, grandeza não é permanente. Uma empresa pode dominar 31% de um mercado,
e 15 anos depois, não existir mais. Isso não é fatalidade, é descuido, é arrogância. É a falsa sensação de que o sucesso passado garante o sucesso futuro. Segundo, cultura importa mais do que estrutura. A VASP tinha aviões, tinha rotas, tinha marca, tinha história. Mas quando a liderança mudou, e a cultura de cuidado com as pessoas, funcionários, passageiros, parceiros, foi substituída por uma cultura de extração e descaso, o fim era questão de tempo. Terceiro, fiscalização não é burocracia inimiga, é proteção. Os anos de leniência das autoridades em relação à VASP não ajudaram a empresa, a destruíram mais devagar. Uma intervenção mais cedo teria salvo empregos, teria protegido passageiros, teria talvez salvo a própria empresa. Quarto, o trabalhador sempre paga a conta que o dono não quis pagar. As 15.000 ações trabalhistas não são números numa planilha. São 15.000 histórias de pessoas que deram anos das suas vidas para aquela empresa e foram abandonadas quando ela caiu. Isso não é inevitável. É uma escolha. É uma escolha de quem gere sem consciência. E quinto, e esse é o mais importante, algumas coisas não têm preço. A VASP foi vendida por 44 milhões de dólares, uma empresa com 7.000 funcionários, 31% do mercado nacional, décadas de história. 44 milhões de dólares. Hoje, esse valor mal compraria 2 apartamentos de luxo em São Paulo. E a empresa, que valia muito mais do que esse número, foi destruída em menos de 15 anos. O Brasil vendeu barato o que não devia ter vendido. E pagou caro por isso. Com empregos, com histórias, com o silêncio de aviões que nunca mais vão decolar. Se você chegou até aqui, obrigado. Sério. Esse tipo de história precisa ser contado. Precisa ser lembrado. Porque quando a gente esquece o passado, a gente condena o futuro a repetir os mesmos erros. Você voou pela VASP? Seus pais voaram? Alguém da sua família trabalhou lá? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada história. E se esse vídeo te fez pensar, se te fez sentir alguma coisa, um like é tudo que eu peço. Mas porque esse tipo de conteúdo, que conta a história real do Brasil, merece chegar em mais gente. Compartilha com aquele amigo que ama a aviação. Com aquele parente que sempre fala dos tempos em que o Brasil era diferente. Com aquela pessoa que acha que política e negócios não tem nada a ver com a vida dela, porque a VASP prova que tem. Inscreve-se no canal se você ainda não fez isso. Tem muito mais história assim esperando para ser contada.